Fala pessoal, é um prazer muito grande estar iniciando aqui mais um podcast com vocês, cumprindo essa missão de estar com vocês nessa jornada do direito, mostrar para vocês as diversas possibilidades que o mundo do direito pode proporcionar. E hoje a gente tem aqui uma convidada muito especial, doutora Lorena Almeida, delegada da Polícia Civil. Ela viveu o direito, passou por todas as etapas e eu tenho certeza que ela vai agregar muito nessa conversa aqui hoje, uma conversa muito tranquila, que vai ajudar a muitos de vocês esclarecer um pouquinho como é a rotina de um delegado de polícia, como é que foi a decisão dela, enfim, a gente daqui para frente vai descobrir isso tudo. Vou passar a palavra para minhas colegas para dar as boas-vindas à nossa convidada, para a gente começar esse bate-papo legal. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas novamente. Dar boas-vindas também à Lorena, a nossa convidada dessa vez. É uma profissional que eu já acompanho há um tempinho. Era minha veterana na UFES. E desde o começo, quando a gente começou a pensar, né, nos nossos convidados e as pessoas que a gente acreditava que agregariam bastante aqui, eu sugeri o nome dela e foi um consenso, né? Porque eu acredito que vai ser uma conversa muito proveitosa para todos nós e a gente espera que para vocês também. Fala, galera, estamos de volta no nosso terceiro episódio e é um prazer estar aqui com você hoje, doutora Lorena, trocar experiências, né? Como a Ingra falou, desde a primeira vez que o seu nome foi mencionado, todos nós concordamos, né, com a sua presença, porque você é uma referência aqui no cenário de feira e a sua carreira também é muito inspiradora. E eu acho que o público vai ficar muito contente e vai se inspirar tanto quanto a gente na sua história. Doutora, para a gente começar, eu queria que a senhora falasse um pouquinho qual é a história da senhora com o direito, como é que começou na faculdade, e em seguida o processo de se descobrir de fato na profissão. Conta para a gente um pouquinho como é que foi esse caminho. Olá, pessoal. Agradeço a vocês pelo convite, Ingra, Laís, Pedro. Para mim também é uma alegria estar aqui com vocês. Fiquei muito feliz em ouvir vocês dizerem que foi um consenso, uma unanimidade estar aqui com vocês, porque para mim também é uma alegria fazer parte desse projeto. Parabenizo a vocês pelo cuidado. Eu vi na caixinha do convite o tanto que vocês estão dedicados a isso. É uma coisa que me faz muito feliz. Eu fico muito feliz pelas pessoas quando eu vejo elas se dedicando aos projetos delas, em colocando amor, em colocando cuidado em tudo que elas fazem. E dá para ver que vocês estão realmente se dedicando e eu desejo todo sucesso a vocês no podcast Obrigada. Sem Códigos. E vamos lá, então, falar um pouco, né, da minha história. É engraçado falar isso, porque eu me considero uma pessoa tão jovem. Quando alguém fala Mas assim, né? fale sobre a sua história, sobre a sua trajetória, eu fico, meu Deus, sou tão novinha. Mas então, gente, eu comecei a fazer direito bem nova. Eu fiz o terceiro ano com 15 anos de idade. Em 2009, eu tinha 15 anos. E aí, eu decidi que eu queria fazer direito, né? Por quê? Porque o motivo meio clássico, né? Que gostava de humanas. Aí a maioria das pessoas... Algumas pessoas têm aquele brilho no olhar com direito, algumas. Mas a maioria né? Porque gosta de humanas, e a pessoa gosta de humanas, o melhorzinho de humanas é direito. Aí, então, pronto. Aí eu falei assim, quando eu tava no terceiro ano, com 15 anos, eu falei, vou fazer direito. E aí, eu comecei a estudar. Gente, eu era aquela pessoa que tirava nota boa, mas ninguém acreditava que eu tirava nota boa, porque eu conversava na aula, eu era da galera da resenha. Tanto é que o povo, quando eu passei no vestibular, eu lembro que o menino ficou na minha cara, falando, um colega da minha sala. Se ele ouvir isso, ele vai saber que é ele. Ele ficou, eu não acredito que você passou. Não Eu não acredito que você passou em direito, você conversa a aula toda. Mas quando eu cheguei no meio do terceiro ano, eu comecei a estudar muito. Eu comecei a estudar muito, muito, muito. E aí eu passei. Eu era a mais nova, né, da sala. Eu sempre fui a mais nova em tudo. E aí eu passei, eu comecei a fazer. Aí quando eu entrei, eu já tinha 16 anos. Eu ainda fiz um semestre na UESC, em Ilhéus, porque aqui começava depois. Aí eu fiz um semestre lá. Então você chegou a fazer em outras cidades? Fiz um semestre na UESC, em Ilhéus. Aí quando foi em 2010, no meio do ano, eu comecei na UFES. E aí, eu era bem nova, né? E aí eu tinha aquela coisa de tá no começo ainda, não sabe muito bem como é, não sabe muito bem o que gosta. E aí eu comecei a fazer, mas sem muita pretensão, assim, sem entender muito. E eu comecei a trabalhar já no primeiro semestre, mas eu comecei a trabalhar com meu pai, em outra área. Meu pai tem empresa, eu comecei a trabalhar assim no setor financeiro e tudo. Aí, quando eu fiz 18 anos, eu tava no quarto semestre. Aí eu falei, vou ter que trabalhar em minha área agora. Assim que eu fiz 18 anos, aí eu fui pedir demissão. Eu pedi demissão ao meu pai. E fui pedir emprego, gente. Eu fui pedir emprego. Meu pai ainda falou, você quer que eu veja com alguém? E que meu pai tinha uns amigos advogados que eu veja com alguém. Eu falei, não, vou botar currículo.
Aí eu fui. Aí eu cheguei pra pedir emprego no primeiro escritório que eu trabalhei. Falei, não, eu vim entregar currículo. Aí a secretária perguntou, você marcou horário? Porque ele só atende com hora marcada. Eu falei, não, mas eu vou esperar. Aí eu fiquei lá esperando. Aí ele foi me atender. Começou bem raiz, né? Não, e gente, é sério, eu vejo assim... Meu Deus, eu fui muito raçuda, porque eu fui realmente na cara e na coragem. Eu não perguntei a ninguém, não pedi pra ninguém me apresentar. Porque geralmente você pede, vê com alguém. Né? Eu não pedi pra ninguém me apresentar. Eu cheguei lá na caruda com papel no envelope pra entregar. E aí eu tava com os 3 impressos, mas eu fui logo nesse primeiro. E aí foi em Falconeri, no escritório. Aí ele nunca tinha visto na vida. Aí ele foi e recebia muito, porque é um escritório bem conhecido, né? Sim. Aí recebia muito, mas eu falei, não, eu vou esperar pra falar com ele. Eu fiquei lá, passei a tarde lá. E quando ele me recebeu, aí ele perguntou se eu sabia fazer contestação. Aí eu falei, sei. Não sabia, né? Aí ele perguntou se eu sabia fazer, acho que era apelação também. Aí eu falei, sei sim. Aí ele, pronto, ótimo. Contratada. Tá contratada, vai começar segunda-feira. Aí eu falei, pronto, ótimo. Aí foi que eu peguei um livro de processo civil e fui em casa, passei o final de semana olhando pra ver como é que fazia. Mas aí eu cheguei lá na segunda-feira, conversei com as advogadas, falei, gente, aí vocês vão me sinalizando, me passar modelo, me ajudando, me passaram os Isso modelos. você ainda era 4º semestre. 4º semestre. Ou seja, ainda as disciplinas mais iniciais. Não tinha tido não tinha processo civil pegado ainda. essa coisa de... Não tinha, não. É. Mas aí eu sempre fui muito raçuda, sabe? Eu falei assim, eu vou pegar, agora eu vou aprender. Aí elas passaram os modelos, eu fui naquela seguindo o modelo, não teve dificuldade, né? Aí se o que tem de dúvida, você pesquisa. Aí eu fui fazendo, o pessoal foi gostando. Aí eu passei 1 ano lá. Quando eu tava no 6º, aí eu fiz a seleção, 2 seleções para estágio. Fiz a da Justiça Federal e fiz a do Ministério Público. Aí eu passei nas 2. Só que eu me identifico muito mais com a área estadual. Aí eu não quis ir pra Justiça Federal e fui pra MP. E aí eu gostei muito de lá. Lá tem rodízio, né? Então eu fiquei um tempo em uma promotoria, depois fui pra outras. Algumas mais melhores, outras mais chatinhas, mas fui ficando. Sim. Aí fiquei até formar. E aí, quando eu formei, minha gente, eu falei assim, meu Deus, eu não tinha pensado muito bem no que eu queria fazer, a maioria das pessoas, né? A gente pensa assim, mas você vai levando. Então, quando tu formou, ainda não tinha... Estudado pra concurso? Nunca. Não, e assim, não tinha uma ideia de não, eu quero... Faria. Não, advogar, então, aí vou eu fazer tinha ideia de fazer concurso. Aí eu pensei assim, vou fazer concurso, Sim. porque eu não tinha me identificado com a advocacia. Na época que eu estagiei no escritório, eu gostei da experiência, mas eu não me via muito naquilo. Sabe, a rotina assim, enfim, não gostava muito. Aí eu pensei em fazer concurso. Só que eu não tinha ideia muito de como era ainda estudar pra concurso, né? Eu pensei assim, vou estudar pra concurso, mas vamos lá, começar do zero. Porque eu passei a faculdade toda naquela mais ou menos como é a maioria das pessoas. Você estagia, você vai pra aula e pronto. Poucas pessoas estudam antes de formar. Mas pela idade também, né? Você era muito nova. Então... Eu estudei pro OAB no 9º semestre. Foi a época que eu realmente estudei na graduação toda. Foi pra OAB. Fora isso, eu não estudei mais nada. A maioria, quando é OAB, tira o e atraso era ali escola. do curso todo. Eu peguei assim, eu falei assim, eu vou ter que... E meu Deus, é isso que eu falei. Eu mangueava na faculdade. Eu ia pra aula, assim, eu gostava do estágio. Eu não estudava pra aula, mas quando chegou no 9º semestre, eu falei assim, meu Deus, se todo mundo passar, eu vou perder. Aí eu fui motivada por esse sentimento de não ficar, assim, escorraçada, sabe? Aí eu peguei, mas eu fui raçuda. Eu peguei o material da OAB. Eu falei, ninguém estuda todas as matérias da OAB, né? Ninguém. Eu estudei todas. A gente estudei até todas. falou isso aqui. A gente falou a dificuldade que é você conseguir cumprir o cronograma de estudos. Eu estudei todas, eu estudei em 2 ou 3 meses. Meu Deus. Todas. Eu peguei assim, nessa época eu fiquei, meu Deus, eu fiquei muito insana. Eu peguei todas as matérias e eu começava a estudar tudo. E aí eu saía mais cedo do estágio, enfim, eu fiquei me organizando assim, mas eu peguei todas as matérias, todas as matérias. E aí, fui naquela. E a segunda fase, eu fiz em penal. E ninguém fazia penal na época. Eu não sei como Até tá hoje, hoje. não. Mas na época, eu só gostava de penal. E até hoje é assim. Eu só gostava de penal. E aí, eu falei, eu vou fazer o que eu gosto de penal, eu vou fazer. E aí, todo mundo, meu Deus, ninguém faz em penal. Aí eu falei, mas eu vou fazer. E aí, eu passei na primeira fase, passei com a pontuação bem alta. Não lembro agora, mas foi uma pontuação bem alta. E aí, quando chegou na segunda fase, falou, ninguém faz penal. Ainda falaram assim, ninguém estuda todas as peças. Mas eu estudei todas também. Eu peguei a segunda fase, eu fiquei, meu Deus, eu vou ter que estudar todas aqui, eu não vou perder. Aí eu estudei todas, aí passei na segunda fase também com a nota boa, acho que foi 9 ou 9 e pouco. Muito bom. E aí depois, depois da OAB, eu já tava naquela de TCC, também foi outra coisa que deu trabalho. Meu TCC foi muito trabalhoso, inclusive foi com uma orientadora que hoje é minha colega de profissão, que é Tati, que é delegada também, e ela também foi uma das pessoas que falou pra eu fazer concurso pra delegada.
E ela arrancou meu couro também na época do TCC. Ela cobrava muito, aí tinha que levar a sério. Eu fiquei assim, meu Deus, eu passei quase 5 anos fazendo as provas do jeito que dava. Aí agora eu vou ter que, no Tudo último de semestre, nenhum momento. ralar, que eu ralei no final do curso. Mas aí deu certo. E aí, quando eu estou já formada, não, ali faltando 1 mês, 2 meses, ainda tem uma greve que eu peguei no último semestre. Aí foi nessa época também que comecei a refletir, né? Vamos fazer aqui. Aí eu pensei, vou estudar para concurso. E aí eu tinha em mente de fazer concurso para promotor, para delegado, porque eu gosto da área criminal e era o que Você tinha mais que eu afinidade. tinha afinidade. Só que aí eu comecei assim, eu falei assim, não, eu vou começar estudando as matérias. E eu não fiz provas, assim, tem gente que fazia muita prova, eu não fiz. Eu passei 1 ano só estudando as matérias e sem fazer provas. E no meu primeiro ano, eu fiquei fazendo só correspondência. Na verdade, eu trabalhava em um cursinho. Foi isso mesmo, eu até esqueci. Já se perdeu. Eu trabalhava em um cursinho também, antes de formar. Eu fiz a seleção pra trabalhar em um cursinho, eu comecei a trabalhar em um cursinho. Comecei a fazer pós nesse cursinho e fazia correspondência. Aí no segundo ano que eu voltei a trabalhar na MP, com a promotora. E aí eu pegava essas matérias, eu comecei a pegar as matérias principais e estudar. Então eu tava estudando constitucional, administrativo, penal, processo penal, civil e processo civil. Fiquei estudando essas 6 matérias. Passei o primeiro ano estudando essas 6 matérias e sem focar em nenhum edital em específico. E até então, você ainda não tinha decidido que queria ser delegada. carreira Você ainda estava específica. ali... Não, eu tava estudando Botando na ali, balança. eu tava ali estudando as matérias, mas sem nenhum concurso em específico. Aham. Na verdade, eu decidi mesmo fazer o meu concurso quando saiu o edital do meu concurso, que foi o primeiro concurso de delegado que eu fiz. Quando saiu o edital do meu concurso, que foi da Polícia Civil da Bahia de 2018, aí eu falei, eu passo nesse concurso, ou eu morro. Eu falei, não, é sério, se eu não passasse nesse concurso, ninguém mais ia passar, porque eu fiquei... Nossa, eu botei assim como a maior meta da minha vida. Eu falei, eu vou passar nesse concurso. Tanto é que o meu concurso não passou quase ninguém, né? Foram 12 pessoas no meu concurso, eu e mais 11. E porque foram 23 matérias, eu nunca vi um concurso cair tantas matérias quanto o meu. Foram 23 matérias. No meu concurso caiu eleitoral, agrário, empresarial, tributário, eleitoral. Foi tanta coisa assim, Bem aleatória. É específicas, né? muita matéria. Mas eu tava com o foco da minha vida inteira nesse concurso. Eu falei assim, eu vou passar nesse concurso de qualquer jeito. Eu lembro do dia que antes de eu abrir os olhos, no dia da prova, eu falei assim, eu só não vou passar nesse concurso, eu fui atropelada na porta da área 1. Eu já falei isso em algumas palestras, eu falei isso até no aulão da PCBA de 2022, no Fiesta, no Hotel Fiesta, eu falei. Eu lembro que antes de abrir o olho, eu falei assim, meu Deus, eu só não passo nessa prova se eu for atropelada e morrer na porta. Porque eu tava com muito sangue no olho. Eu tinha estudado muito, muito mesmo. Acho que o máximo que um ser humano pode estudar, eu tinha estudado pra essa prova. Porque eu botei minha raça da vida toda ali, sabe? Foi um período, assim, de muitas abdicações. Você Nossa realmente se dedicou. Senhora. Não, eu só Só pra pensava aquilo. nessa prova. Eu só pensava nessa prova. Eu tava na academia, às vezes. Aí eu tava na academia treinando, assim, porque continuei treinando, assim, né? Eu sempre gostei de atividade física. Aí, mas eu tava ali fazendo as coisas, assim, aquele a treino cabeça. leve, sabe? Eu não tava assim. E aí minha cabeça era pensando na matéria. Eu falava, o que tá faltando estudar? Eu só pensava nisso, só E pensava você nisso. passou mais ou menos quanto tempo estudando? O total de tempo estudando pra concurso foram 2 anos. Passei 2 anos estudando. Aí foi o primeiro ano. O primeiro ano foi assim, bem desorganizado. Tanto é que hoje em dia eu não tô fazendo mentoria específica, mas quando eu fazia a mentoria, eu falava assim, nossa, a pessoa não pode fazer o que eu fazia, porque embora eu tenha passado um tempo considerado rápido, né? Hoje em dia se considera 2 anos Sim. rápido, dava pra ter sido mais rápido, porque eu fiz muitas coisas erradas, assim, eu mudava de material, eu tava estudando com material, é natural. Por isso que eu entendo quando os alunos falavam assim de querer, a gente tem aquela ansiedade e a gente pensa, não, isso aqui tá muito demorado, eu vou pegar um negócio mais resumido pra adiantar aqui. Eu fazia muito isso, eu comecei assistindo aula, né? Aí eu ficava, nossa, são muitas aulas. Você olha, quando você olha lá no cursinho, você olha lá e fica, meu Deus do céu. Aí você começa a fazer a conta. Eu assisto não sei quantas por dia, aí você vê assim, nossa senhora, vai demorar muito tempo. Aí na cabeça da gente, a gente pensa assim, ah não, na cabeça da pessoa 1 ano é muito tempo. Hoje eu considero 1 ano, um ano é muito pouco tempo. A gente quer resolver as coisas rápido, né? E para quem quer concurso, tem que ter essa noção, né? Que 1 ano é nada. É Você tem que nada. estar pronto É para nada. poder... Eu conheço várias pessoas que estudaram pra concurso 8, 10 anos. E a depender Sim. do concurso, você passa esse tempo. Sim. Só que acho que um ponto muito interessante que a senhora falou aí é a raça mesmo. O concurseiro Sim. raiz tem que ter Sim. aquela raça de querer mesmo. E esse é o diferencial que eu vejo no depoimento de muitas pessoas que foram aprovadas em bons concursos. Esse querer elevado mesmo, de abdicar de muita coisa, de focar ali, de ver o edital todinho. Então acho que isso faz a diferença.
Não, tem que querer muito, muito, porque é muito difícil. Nossa senhora, eu lembro de vários momentos de desespero que eu tinha estudando. Gente, eu desenvolvi um problema de pele aqui na cabeça que eu tenho até hoje. Eu ia te Engraçado. perguntar isso, como é que tava o seu psicológico, assim, na época? É isso, Porque porque você sentia muito. Eu tinha muita ansiedade, muita. Porque vendo de fora, Nossa. até pelo período, né, como você falou, que foi de fato rápido, vendo de fora, pode parecer que Foi tranquilo. Foi É um período tranquilo. que, assim, quando eu tenho essas ocasiões que eu falo, assim, às vezes eu fico puxando na memória, porque parece até que era outra pessoa, que era outra vida. sim. Nem parece que era a mesma pessoa que eu sou hoje. Embora eu não tenha tanto tempo assim, eu estudei em 2016, 2017. No caso, foi de 2016 a 2018, né? De março de 2016 a março de 2018. E parece que foi em outra era, porque, nossa senhora, era um desespero que eu sentia, gente, uma angústia. A gente pensa assim que a pessoa que passa vai ser aquela pessoa que vivia uma vida perfeita, né? Nossa senhora. Sim. Eu vivia em desespero. Eu evitava, às vezes, ver as pessoas, porque eu não queria conversar com pessoas mesmo. Nossa senhora, eu fiquei muito ansiosa. Eu É um tive cansaço mental muito grande, né? grande. E assim, eu emagreci muito. Fiquei magrinha. Meu cabelo caiu. Eu tive esse problema de pele. Hoje eu não tenho mancha nenhuma no corpo mais, mas eu fiquei muita mancha, assim, placas no corpo, vermelha, branca. Isso tudo do emocional. Emocional, né? de Sim. ansiedade mesmo, que eu ficava muito assim, sabe? Eu queria muito que desse certo. Eu estudava muito, eu queria muito que desse certo, mas, sabe, a gente sente muitas dúvidas. Eu ficava, tudo que eu via alunos me falarem, eu sentia tudo aquilo. Então, eu ficava assim, será que eu vou conseguir passar? Eu sabia que eu ia conseguir passar, na verdade. Eu tinha certeza que eu ia passar. Eu sempre tive essa certeza que eu ia passar. Mas aí eu queria saber quando é que eu vou passar, sabe? Sim. Eu ficava muito assim, quando é que eu vou passar? Eu sempre soube que eu ia passar. Que se fosse demorar, demorasse. Mas eu ficava muito assim, meu Deus, eu não quero que demore muito. Às vezes eu ficava assim, será que eu vou passar em outro estado? Porque além de tudo eu queria passar na Se Bahia. manter Sim. aqui. Mas eu tinha consciência que é uma coisa muito... uma questão muito específica pra quem estuda pra concurso. Ainda mais Sim. concurso estadual, que eu sempre quis concurso estadual. Então, eu sabia que eu não podia me preocupar com isso. Porque o normal é a pessoa ir pra outros lugares, né? Sim. Sim. Então, eu sabia que eu não podia me apegar a isso. Então, eu tava ali pronta pra ir pra qualquer lugar. Mas eu queria muito passar aqui. Eu ficava me preocupando muito com isso. Eu me preocupava muito em... se vai demorar muito tempo, se vai... Ficava muito com essa questão. Às vezes a gente se coloca a prazo. Hoje eu penso de uma forma totalmente diferente. Eu vejo que é uma questão muito rasa você se preocupar com o tempo, porque, nossa senhora, eu dou muito graças a Deus pela minha profissão. Eu amo meu trabalho, eu tô muito feliz. Claro, tem problema, tem tudo, tem todos esses problemas. Mas se fosse pra passar 3, 4, 5 anos estudando pelo meu trabalho, eu teria Você passado, faria. sem dúvidas, porque eu gosto de verdade do meu trabalho, né? Não é só questão de estabilidade, de renda, é porque eu gosto mesmo. Eu acho isso muito legal, doutora, porque uma das coisas que a gente tem a intenção justamente de abordar aqui é o tamanho que o direito pode proporcionar na vida das pessoas, né? Nós somos 3 advogados, a gente tem falado bastante do início da advocacia, e esse relato da senhora é muito interessante porque a gente falou também em outro podcast, tem pessoas que não vão se encaixar na advocacia e não tem problema nenhum nisso. Exatamente. O concurso público é uma opção, e uma opção muito boa também, não só pela estabilidade, mas eu imagino Pela que... carreira, né? Pela carreira, exatamente. Eu imagino que a carreira de um delegado de polícia seja intensa, bem complexa até, né, com vários desafios. Então, assim, não só a advocacia pode proporcionar esse Satisfação. dinamismo, né? Eu acho, inclusive, essencial, assim, que você tenha trazido a realidade desse período de estudo seu. Porque eu acredito que seja a realidade da grande maioria das pessoas que estudam para concurso. As pessoas, elas têm a gente até já falou isso anteriormente, uma dificuldade ainda de assumir as vulnerabilidades e esses momentos, né, de insegurança e tudo mais. Eu acho que um diferencial seu foi, assim, você sabia que ia passar. Você botou na sua cabeça e você acreditou que você seria capaz. Aí, lidar com a questão do tempo, né, eu acredito Sim. que é um desafio realmente para Qualquer todo pessoa. mundo. Então, é importante que cada um consiga enxergar que não passa por isso sozinho, né? Não é uma coisa isolada. Eu acho que é a grande maioria das pessoas. E sentem olha dessa que forma. o tempo dela foi rápido, né? É o que ela falou. Sim. Considera-se rápido você passar em um concurso do porte que é o seu concurso em 2 anos. Mas ainda assim, você também passou por um processo que foi difícil e que teve toda essa questão de ansiedade. O psicológico sempre vai mexer. Então, você querer muito passar e querer muito fazer o que você vai fazer depois. Porque depois que você passa, tem toda a responsabilidade de assumir o cargo, né? De viver a carreira, enfim. E é uma curiosidade que eu tenho muito grande de como foi pra você depois que você
assumiu, assim, que você se viu naquele lugar e com uma responsabilidade que eu acho que é muito grande, né? Deixa eu só acrescentar a pergunta dela, a dúvida também, porque a senhora também teve que lidar com a questão da idade, né? Porque a senhora passou bem novinha, né? No concurso da Polícia Civil, comparado ao que as pessoas costumam passar. Então, juntou vários fatores aí Sim. desafiadores. Essa é uma questão bem recorrente mesmo, uma pergunta que sempre fazem. E assim, eu não sabia como era o trabalho, como a maioria das pessoas não sabe. Você entra ali e você vai descobrir na prática. Então, é muito normal você não saber as coisas. É muito comum você entrar em qualquer profissão, assim como a advocacia. A pessoa entra, a pessoa vai fazer uma audiência, vai fazer uma peça, a pessoa não sabe como é que faz. Em qualquer carreira é assim. E o importante mesmo é você ter humildade, para você chegar nos lugares e você estar disposto a aprender. Eu sabia, sempre soube que eu era uma pessoa nova e as pessoas que estavam ali trabalhando comigo teriam de profissão, de carreira, de polícia civil que eu tinha de idade. Sim. Então, desde o primeiro momento eu cheguei disposta a aprender com elas. Então, você vai chegar no lugar, você pode ter o conhecimento técnico, mas você não vai ser melhor do que ninguém por você estar em um cargo de chefia, por você estar chefiando uma equipe, por você estar gerindo uma unidade. Você tem que saber que você está chegando ali para aprender com elas, que tem muito mais experiência que você. Então, primeiro dia, eu cheguei, me inteirei de como era o funcionamento, ouvia o que a equipe tinha a dizer e falei, a gente vai aqui se ajudar junto, tô aqui para aprender com vocês, para colaborar com vocês, e o trabalho foi fluindo. Infelizmente, a gente vê acontecer, é relativamente comum, pessoas que chegam com uma certa soberba, uma certa arrogância nos lugares. Demais. Mas, naturalmente, as portas não se abrem para essas pessoas. Eu, graças a Deus, muita coisa boa aconteceu na minha vida em um tempo relativamente curto. Mas eu tenho certeza que todas as coisas que aconteceram na minha vida não foi por capacidade técnica, por inteligência. É por um fator essencial. Eu trato as pessoas bem. E todas as oportunidades que eu tenho, eu falo isso. Existem pessoas muito mais inteligentes que eu. Existem pessoas muito mais capazes do que eu. Só que tem pessoas que não sabem se relacionar com as outras. Totalmente. Isso é essencial, isso é o primordial. Se você trata as pessoas bem, elas vão se sentir constrangidas em não lhe ajudar. Elas vão fazer questão de lhe ajudar. E as portas vão se abrir para você. Então, eu nunca tive a pretensão de ser professora. Me chamaram. Eu comecei a trabalhar como professor em um cursinho. Depois outras portas foram se abrindo para mim. Me chamaram para palestrar, para escrever livro. Não acredito que seja porque eu sou uma pessoa muito inteligente. Mas porque eu gosto de tratar as pessoas bem. Quando as pessoas me pedem ajuda, eu me sinto bem em ajudar elas. E quando você faz isso, as oportunidades vão aparecer. É muito difícil você forçar isso. Tem que ser uma coisa natural. Mas se alguém puder fazer um esforço para ser assim, eu recomendo que faça. Eu acho que você aprende, né? A gente é capaz de aprender tudo. Sim. De fato, vai exigir mais esforço de alguém que não esteja habituado a ser dessa Sim. forma. Mas é como você falou, você se reconhecer como uma pessoa que está aprendendo. A gente está em constante aprendizado a vida toda. Né? Não tem aquela pessoa que sabe tudo de tudo. A pessoa pode ser muito boa em uma coisa específica, mas em alguma outra ela não é e ela vai precisar de ajuda. Então a gente tem que ter esse discernimento de saber trocar. E é nítido. Você não tem ideia, gente, do tanto que isso faz a diferença na vida das pessoas. Porque as pessoas verbalizam isso. As pessoas... Não é uma coisa que você... que eu tenho uma impressão que é assim. Eu não tenho impressão que é assim, porque as pessoas falam. As pessoas falam, não, eu queria que você participasse de tal coisa porque você me ajudou em tal coisa. Eu gostei da forma que você conduziu tal situação porque você tratou as pessoas bem, você foi educada. Não é porque, nossa, eu acho você uma gênia. Isso aí tá cheio no mundo. E até mesmo em relação a não só... Até coisas que não dependem exclusivamente de você. As portas se abrem também. Isso aí é fundamental. Então, eu cheguei no meu trabalho e hoje eu chego no meu trabalho todos os dias. Eu não me considero... hoje eu trabalho com muitas pessoas. Eu sou gestora de uma unidade bem grande, da maior unidade da Bahia, na verdade. Territorial, em termos populacionais. Mas eu sei que todas as pessoas ali têm uma função essencial. Todas as pessoas que trabalham ali têm uma função essencial. E eu preciso delas. Eu não tenho como fazer nada sem elas. Então, eu não trato elas bem para elas fazerem as coisas para mim. Eu trato elas bem porque eu sei que sem elas eu não faço nada. Sim. Uhum. Tem pessoas que acham que vão conseguir, de alguma forma, se destacar por cima das outras pessoas. Isso é um pensamento tão raso, tão vazio. Tem gente que pensa assim, nossa, se eu valorizar muito o trabalho de alguém, essa pessoa vai se destacar mais do que eu. E
vai me ofuscar. Uhum. Esse é um pensamento tão tosco que eu chego a sentir pena. Porque a pessoa, tem gente que pensa, e às vezes a pessoa tem um pensamento que ela pensa assim, nossa, eu vou fazer uma coisa aqui bem quietinho, bem na minha, e aí eu vou depois aparecer com o meu trabalho e vou conseguir ofuscar outras pessoas. Quando eu percebo esses traços em alguém, eu sinto pena. De verdade mesmo, eu sinto pena, porque eu penso assim, essa pessoa não vai pra lugar nenhum. E aí, já chegaram pra mim falar, nossa, tome cuidado com fulano, com cicrano, porque... Aí eu falo assim, nossa senhora, eu tenho pena, porque eu sei que essa pessoa não vai crescer. E eu sei que eu só não vou alcançar acesso a lugares se eu não quiser. Porque eu sei que as portas vão se abrir pra mim. Porque eu faço questão que ela apareça também. Ela pode não fazer questão do meu sucesso, mas eu faço questão do sucesso dela. Porque eu sei que o meu sucesso também depende do sucesso dela. Perfeito. Isso é muito natural. Sim. Isso é muito natural. Você nunca vai conseguir uma coisa sozinho. Você nunca vai conseguir tramar. Tem gente que tem esse pensamento, né? Nossa, fulano vai tramar. Eu falo, gente, isso não existe de tramar. Uma pessoa nunca vai conseguir tramar contra mim. Nunca. A chance de uma pessoa tramar contra mim e me derrubar é zero. Eu não tenho essa preocupação. Porque eu não quero ninguém rebaixado. Então não tem como você derrubar uma pessoa que quer que você cresça também. E eu quero que todo mundo cresça. Então eu não tenho essa preocupação. Eu não preciso ficar ocultando minhas coisas. Eu não preciso ficar de grupinho de picuinha, não. Eu Tentando penso no diminuir coletivo ninguém. o tempo inteiro. E naturalmente, quem pensa no coletivo o tempo inteiro cresce junto com as outras pessoas. Com certeza. E isso, para o cargo que a senhora ocupa, né, é essencial, porque a senhora, como a senhora falou, dirige uma unidade muito grande, então depende desse tratamento bom com todo mundo. E isso sendo uma coisa natural, só tem a população tem a ganhar, Sim. a senhora tem a ganhar, os funcionários, todo mundo tem a ganhar. Então, acho que entender essa liderança, o papel da senhora, não só ali na prática, no campo, mas como, de fato, uma Gestora, né? líder de uma unidade, como gestora, eu acho que é um pensamento que vai além do que a gente está acostumado de ver com aquele pessoal que está ali engessado em só cumprir aquele papelzinho e o restante que se acabe. Então, E muito provavelmente isso contamina a equipe também, Exatamente. né? Quando você Não, tá com nesse... certeza. É nítido. Você vê o clima da equipe. Gerir pessoas é uma atividade muito difícil. Hoje, basicamente, meu trabalho é gestão. Eu faço hoje em dia mais gestão. Eu trabalho com investigação também, mas não é comum que eu faça isso, porque eu tenho muito trabalho de gestão. E hoje eu vejo que eu tenho um perfil para isso. Se a pessoa não tem, é uma coisa treinável. Você tem como treinar, você tem como aprender. Mas para algumas pessoas é um esforço muito grande e vai ser uma coisa que vai trazer muita dor para ela. Mas existe espaço para essas pessoas também. Tem pessoas que simplesmente não gostam de fazer gestão. Mas existem diversas outras funções que a pessoa pode fazer. No trabalho de delegado mesmo, existem diversas funções. Tem delegados que não gostam de fazer gestão, trabalham só com investigação. Tem outros que gostam de trabalhar no plantão. Eu não gosto. É uma escolha isso perguntar isso. é organizacional, assim? Você chega ali e tem como Mais ou escolher, menos. eu vou ficar mais com isso aqui. Mais ou menos. Tem como você... Você não vai escolher necessariamente de cara, eu quero fazer isso ou aquilo. Mas com o passar do tempo, você pode ir se ajustando. Você vai falar, eu não tenho perfil pra isso, eu quero trabalhar com outra coisa. E isso vai se ajustando. Entendi. Tem pessoas que não têm condição de gerir pessoas. Então essa pessoa tem que ter essa consciência. E aí ela vai trabalhar com o que ela se identifica. Porque senão ela vai adoecer e vai adoecer as outras pessoas. Se você não consegue lidar com pessoas, hoje, basicamente, meu dia inteiro, eu tinha algumas coisas que eu planejava fazer, mas eu não fiz nada do que eu pensei, porque eu fiquei resolvendo demanda de servidor. Hoje eu fiz basicamente só isso, o dia inteiro. Amanhã foi toda isso, de tarde basicamente isso. Uma pessoa que não tem perfil pra isso, ela não vai aguentar. Ela vai explodir com as pessoas, vai contamina discutir, tudo. vai simplesmente impor as coisas para as outras pessoas, não vai querer ouvir. E as pessoas querem falar, você tem que ter paciência. Às vezes a pessoa chega, a pessoa vai narrar uma situação, vai colocar uma demanda, a pessoa vai ocupar 1 hora do seu tempo para explicar uma coisa que você não tinha nem necessidade de ouvir. Aí você tem que ouvir. Então, se você não tem perfil e paciência para isso, você tem que estar em outra função, sabe? Então, assim, não existe não existe a necessidade de você fazer uma única coisa. E até um ponto que não é exatamente sobre isso que a gente tá falando agora, mas quando você falou, agora me lembrou, eu falei que não tem necessidade de fazer uma única coisa na hora que você estava falando sobre as opções da pessoa que está formada em direito. Eu lembrei agora que eu ia falar sobre isso. Eu acho um excelente ponto da gente tocar aqui, porque deve ter muitos recém-formados que vocês atingem. E a gente, quando é recém-formado, a gente pensa que a gente tem que resolver a vida de uma forma muito imediata, que a gente tem que decidir o que vai fazer pro resto da vida. E esse é um pensamento que hoje eu sou totalmente contra. Hoje eu vejo que
é fantástico você poder fazer várias coisas ao longo da vida. Hoje eu sou muito feliz com o meu trabalho, mas eu posso perfeitamente, daqui a 10 anos, decidir que eu não gosto mais do meu trabalho. E sem sombra de dúvida, se daqui a 10 anos eu falar assim, eu não gosto mais do meu trabalho, eu estudo para outro concurso. Sem problema nenhum, com 40, 45 anos, eu não tenho problema nenhum com isso. Você tem a vida toda pela frente ainda. Eu não tenho aquele pensamento de, não, eu vou ter que fazer isso ou só isso. Quando você tá ali começando, você pensa, não, eu tenho que fazer logo, eu tenho que dar certo logo na advocacia, eu tenho que passar logo no concurso, eu tenho que fazer isso. Gente, mas a vida é tão ampla de oportunidades, a gente tem tanta coisa pra gente fazer. Tem coisas que eu fazia que hoje eu não faço mais, por exemplo, mentoria. Eu fiz, surgiu pra mim a oportunidade, eu não fui atrás, chegou pra mim realmente no meu colo a oportunidade de trabalhar em um cursinho grande de mentoria, depois eu comecei a dar aula nesse cursinho. E eu abracei, depois eu vi que eu não gostava tanto, na verdade, tomava uma certa parte do meu tempo e tinha outras coisas que eu priorizava, então eu segui outras prioridades, mas foi uma excelente experiência, aprendi muito nessa área de mentoria, gostei, mas dei prioridade a outras coisas. E tem tantas outras coisas que eu não fiz ainda que eu pretendo fazer, e até a minha profissão principal mesmo, se eu quiser mudar, eu mudo. Então eu não tenho mais aquele pensamento de, nossa, eu tenho que decidir o que eu vou fazer e vai ser assim, roteirizado, vai ser assim, assado. Tanta coisa massa que tem pra gente fazer na vida. A gente não tem que se prender a isso de, nossa, eu quero ser isso, eu quero ser aquilo, eu quero fazer isso. Nossa, isso é um pensamento realmente que a gente precisa sair dessa bolha, expandir as ideias, saber que a vida não é um roteiro pronto, a gente não tem um prazo de vida, de validade, de fazer as coisas com 30, 35, 40 anos. Tem a vida inteira pela frente. A gente, no podcast passado, a gente falou também bastante sobre tudo que a senhora pontuou aí de maneira perfeita, eu assino embaixo de tudo, justamente sobre essa ansiedade que principalmente os recém-formados têm em sair da faculdade já resolvidos. Com a OAB, que a gente tem essa pressão natural de passar na OAB ainda na faculdade, de sair já estar estudando para um concurso, para alguma coisa, sendo que é tudo muito amplo. Como a senhora falou, daqui a 10 anos a senhora pode querer mudar de carreira e está tudo bem. Você tem que fazer isso, lógico, de maneira responsável, porque e também se for da vontade da senhora. Porque cada um tem a sua vida, a sua história e tá tudo bem mudar, né? Nada é engessado a ponto de não poder mudar e as pessoas podem até falar, podem criticar, mas ninguém tá vivendo a sua vida, a sua dor. Então, eu acho que essa pontuação da senhora é excelente e acho que todo mundo aqui corrobora dela, né? Irretocável. E assim, é o que ela falou também, que a gente já conversou em outros episódios. Você não ter na mente que a sua decisão é eterna. Às vezes é vivendo a sua profissão ou o que você escolheu que você descobre que você não quer viver aquilo. Então, talvez você passe 10 anos fazendo alguma coisa e se identifique e em determinado momento da sua vida você vai olhar para aquilo e vai pensar, poxa, não é isso que eu quero viver para sempre. Foi suficiente o tempo que eu passei e agora eu vou mudar de rumo. Que muita gente tem medo de fazer isso. Realmente é difícil, né? Mas é isso, é você se permitir que daqui a algum tempo ou daqui a pouco tempo você mude de ideia também. Eu tive uma dificuldade absurda. Você foi falando e veio um filme na minha mente. Oi, gente. É porque eu sempre tive uma dificuldade absurda de não roteirizar a vida, sabe? Pra mim, tudo tinha... Quando eu tinha uns 24 anos, mais ou menos, eu tava perto de me formar. E aí... eu lembro que eu brinquei com alguns colegas e falei assim, vamos fazer um vídeo de cada um. Ainda bem que a gente não fez esse vídeo. Vamos fazer um vídeo de cada um pra gente falar como a gente vai estar daqui a 5 anos. E eu lembro que a gente ficou conversando sobre aquilo ali. E os 5 anos passaram e eu vi que eu tava num lugar completamente diferente daquele que eu imaginava que estaria. E isso não foi uma coisa negativa pra mim. Pelo contrário, olhando pra trás, eu vejo que foi... cada caminho ali que eu fui percorrendo foi necessário para me tornar quem eu sou hoje. E hoje eu consigo enxergar com um pouco mais de facilidade essa questão de que a gente é flexível, né? A gente pode mudar de ideia e tá tudo bem com isso. A gente pode, hoje, querer fazer uma coisa, conseguir fazer essa coisa por um tempo e chegar àquele momento que aquilo ali não vai bastar mais. É importante que a gente saiba que nada é definitivo, né? Assim, só a morte. Então, até lá, que a gente não sabe quando vai ser, eu acredito que é essencial a gente saber se flexibilizar mesmo e acreditar que cabe um pouquinho da gente em vários lugares diferentes ou em várias áreas de atuação diferentes. Assim, realmente concordo também. Outra coisa que eu acho que é muito comum te perguntarem também, que eu tenho muita curiosidade,
a gente sabe que o cenário em que você trabalha é, pelo menos na minha cabeça, né? O que eu imagino, é predominantemente um cenário de homens. Quando você passou e você começou a exercer, você sentiu alguma diferença por ser mulher? Você sentiu que as pessoas te cobravam algo ou diminuíam o seu valor ali naquele ambiente? Bom, sempre que me perguntam isso, eu falo assim, eu só posso responder por mim, sabe? Eu só posso responder por mim. Eu sei que existe, e existe mesmo, essa questão. Mas eu mesmo nunca senti. Mas por que eu nunca senti? Porque eu não me preocupo com isso. Eu não fico pensando nisso, sabe? Eu não fico pensando assim, nossa, será que as pessoas estão duvidando da minha capacidade? Será que as pessoas estão questionando o meu trabalho? Será que estão achando isso de mim por eu ser mulher, por eu ser nova? Eu realmente não me preocupo com isso. Quando a gente tem um senso de autoimagem muito bem definido, a gente costuma não se preocupar com essas questões. E eu tenho um senso de autoimagem muito bem definido de mim mesma. Eu sei que eu trabalho, eu sei que eu me dedico, eu sei que eu levo a sério o meu trabalho. Então, eu penso muito nisso. Se outras pessoas estiverem preocupadas comigo, aí vai dizer mais sobre elas do que sobre mim. Porque se a minha parte está sendo bem feita e outras pessoas estão insatisfeitas, aí é uma questão delas e não minha, sabe? Então, eu levo muito por esse lado de não me preocupar, de não me importar, porque eu tenho consciência da profissional que eu sou. Agora, sim, comentários pontuais, aconteceu algumas vezes, assim, alguma piadinha, eu levo logo na brincadeira, eu falo, entro na brincadeira também, se alguém chegar assim, nossa, tão nova a menina, eu falo, pois é, graças a Deus, estou aqui a cada dia mais nova, pareço ser mais nova do que eu realmente sou, e a polícia tá me rejuvenescendo, porque tem gente que envelhece. A maioria fala assim, tem até os memes, a pessoa tá acabada, pois eu tô melhor do que quando eu tava quando entrei. A cada dia mais jovem. Eu acho que a sua postura também, você é uma pessoa que se posiciona muito firme, você sabe muito bem o que você quer, então isso facilita, é o que você falou da autoimagem, né? É isso, e poucas pessoas têm coragem também de tentar me rebaixar. Tem que ter coragem. Poucas pessoas têm coragem de tentar me rebaixar, porque sabem que eu fecho logo. Muito bom. Não, mas essa é uma característica... Mas eu fecho dando risada, tem esse detalhe. Tem gente que fecha humilhando. Eu fecho dando risada, a pessoa fica com vergonha. Ali na brincadeira. Constante, né? E a pessoa vai pensar duas vezes, né? De fazer qualquer graça, porque, de fato, você tem que se impor não só pela posição da senhora, mas acho que todo mundo, né, tem que se impor no que você faz, você tem que demonstrar ser o melhor. Agora, doutora, acho que outra dúvida que é comum das pessoas, principalmente quem está nesse impasse, é sobre, de fato, a rotina do delegado de polícia. A senhora já falou um pouquinho que a senhora acho que não gosta tanto de campo, não faz tanta investigação, não é isso? Como é que funciona mais ou menos a rotina de um delegado de polícia? Porque, sendo muito sincero, quando eu era mais novo que eu assistia séries e tudo, todo mundo quer ser delegado de polícia porque parece ser legal você viver aquela adrenalina ali. Eu, em determinado momento, falava que eu ia ser promotor porque eu queria trabalhar de terno e bonito pro trabalho e pronto. Mas como é essa rotina? Então, na verdade eu gosto muito de investigação. Eu não faço muito isso porque eu tô na gestão. Sim. Mas é isso, você falou isso aí que todo mundo queria ser. Gente, meu trabalho é tão legal que às vezes eu penso assim, meu Deus, meu trabalho é tão bom, que eu acho que se pudesse fazer de graça, eu fazia, porque é muito legal, meu trabalho é muito legal. Eu gosto de tudo no meu trabalho. Então, como é a rotina? Você pode ser plantonista, você pode trabalhar no administrativo. O plantão, ele funciona, você recebe na demanda do dia. Então, você vai fazer a prisão em flagrante do dia, você vai fazer aquilo que foi precisado no dia. Eu trabalhava em regime de plantão, quando eu não estava em feira, além de que eu era plantonista. Em feira que eu vim sendo titular. Já vim pra feira como titular. Então, eu trabalho hoje em dia em horário administrativo, de segunda a sexta. E o regime de plantão funciona na Polícia Civil da Bahia 1/3. Então, é 24 horas por 72. No trabalho administrativo, você tem uma variedade muito grande de coisas que a gente faz. Então, tem a parte de operacional, né, que é cumprimento de mandado, que você faz a investigação toda ali. É legal também. Isso é muito legal, é muito legal. Você faz a investigação toda, aí você faz as apresentações pelas cautelares, e aí o que é a operação? É o cumprimento de mandado, né? Mandado de busca e apreensão, mandado de prisão preventiva. Então você vai lá, escolher o dia, vai lá de manhã cedo, dá aquele bom dia pra pessoa. Dá aquele susto. A operação é basicamente isso. Mas pra quem não gosta de operação, tem muita função administrativa, não só na unidade, como também em unidades que não fazem a atividade
fim diretamente. Então, tem realmente muita coisa. O trabalho de delegado tem tanta coisa para fazer, tantas funções. Você pode estar em unidade especializada, você pode estar em unidade que não lida diretamente com investigação. Tem muita coisa para fazer mesmo. Eu trabalho em unidade territorial hoje, que a unidade territorial, a gente pega crimes comuns, então, tudo que não é especializado, a gente faz lá. Então, faz tentativa de homicídio, furto, roubo, estelionato, lesão corporal, ameaça, todas as infrações de menor potencial ofensivo, situação de trânsito também. Então, basicamente, tudo que homicídio vai para DH, né? Maria da Penha na DEAN, tem essas especialidades, e o que não é especializado fica na territorial, que é onde eu trabalho. Então, tem muita coisa. Muita coisa mesmo. É um volume imenso de trabalho por dia. Não tem dia igual ao outro. Tem dias que, assim, realmente eu tô cansada. Tem dias que você não consegue fazer uma coisa porque fica resolvendo só o pepino do dia. Produzir como esperava, É isso. né? Assim, eu tenho hoje em dia eu tenho essa consciência de não ter uma expectativa muito alta de produção. Porque tem dias que eu tô tranquila, eu consigo fazer várias coisas. Mas tem dias que eu fico só resolvendo a demanda do dia, mas isso faz parte do meu trabalho. Sim. Mas você não tem, assim... eu gosto muito do meu trabalho. Eu falei que antes eu pensava em fazer concurso de MP ou de delegado, mas eu vejo que o meu trabalho é muito melhor, porque a gente tem muita dinamicidade, então você consegue fazer coisas muito diferentes mesmo. Se você quiser fazer... semana passada mesmo teve operação, aí a gente vai pra rua. Tem coisas muito diferentes pra fazer. Eu ia falar justamente isso, que eu tinha um pouquinho dessa visão, nunca tive contato em questão de estágio com delegacia, né? Mas tinha um pouquinho da ideia do quão dinâmico pode ser. Mas não sabia que poderia ser tão dinâmico assim. Eu De também fato, imaginava, não, de não fato sabia. entre os concursos, eu acho que talvez o que mais se assemelha assim com o dinamismo que a advocacia pode proporcionar. Não, são Não coisas no mesmo totalmente conteúdo. opostas, né? São conteúdos totalmente opostos. Mas acho que a rotina pode ser bem divertida também. Ou seja, pra quem gosta daquela rotina ali engessadinha, já sabe tudo que vai acontecer no dia, não dá. faça. É uma Não. caixinha de surpresa. A não ser que a pessoa trabalhe com atividade mais administrativa, que não seja necessariamente atividade fim. Aí talvez a pessoa consiga ter assim, uma rotina mais fechada, um roteiro certinho. Sim. Mas não é o comum, não. O comum é... Mas isso vai fluindo naturalmente, né? Como você falou. Você começa e aí vai se encaminhando sim. pra... Com o passar do tempo, você vai vendo o que é que você mais gosta. E você vai conseguindo se encaixar. Você vai conhecendo mais as pessoas, tendo mais Sim. contatos. Aí você vai conseguindo se alocar em uma função que você goste mais. Claro, tem momentos da vida, como todos os momentos de todo mundo, que você pode estar em algum momento com alguma função que você não tá gostando tanto, por exemplo. No início eu gostava muito de trabalhar no plantão, quando eu entrei no plantão. Depois teve um momento que eu não suportava mais o plantão. Eu tava sem aguentar mais trabalhar no plantão. Só que eu não queria sair do plantão antes de conseguir vir pra feira, porque eu sou de feira, eu queria vir pra feira. E aí, demorou um pouco de sair minha remoção, porque o meu concurso, como eu falei, foi um concurso muito pequeno, passou pouquíssima gente, então não tinha muito o que mexer, assim, sabe? Uhum. E aí eu falei assim, não, eu vou ficar no plantão até eu conseguir ir pra feira. E aí eu não aguentava mais plantão. Mas aí eu tive esse pensamento. Essa também foi uma época de muita ansiedade pra mim. Mas eu sempre tive esse pensamento que tudo acontece na hora certa. Então eu vim pra feira na hora certa. Eu vim pra unidade que foi ótima pra mim. Que minha vida se organizou da forma perfeita. Eu não tenho mais... Eu tive meses que eu passei assim de, sabe, muito questionamento. De ficar, meu Deus, por que é que tá demorando tanto? Uma coisa que já era pra ter saído. Essa publicação já era pra ter saído. E o povo, não, calma, vai ser essa semana. Me dava uma raiva disso. E eu fiquei nessa, mas aí depois eu entendi que tudo acontece realmente no tempo certo. Eu ficava assim pensando... Teve uma época que eu pensei que tava sendo só perda de tempo. O tempo que passou pra época que me falaram que eu viria pra feira. Pra o tempo que saiu demorou bastante, assim. Foi mais de 6 meses. E na verdade já tinham 6 meses que eu tava querendo sair do plantão. Mas eu entendo que tudo acontece realmente no tempo certo. Você vai viver as experiências que são pra ser suas. Você vai conhecer as pessoas que é pra você conhecer. Você vai estar nos lugares que é pra você estar. Você vai trabalhar com as coisas que você deve trabalhar. Você vai viver tudo que você tem pra viver do jeito certo. Até o tempo que a gente pensa, às vezes, que foi perda de tempo. Aí você pensa assim, nossa, esse período não aconteceu nada. Não mudou nada a minha vida. Mas mudou você psicologicamente. Então, não tenho dúvidas. a gente quer coisas concretas. A gente quer ver coisas concretas. Você quer realizações. Você pensa assim, naquele tempo tem que acontecer tal e tal coisa. E eu tenho que visualizar as mudanças, eu tenho que visualizar o progresso. Quando passa um tempo e você não vê nenhuma coisa, nada concreto, nenhuma concretização, você pensa que foi tempo perdido, mas foi aquele tempo que transformou você. Eu acho que é um relato muito positivo, porque a gente fala justamente bastante sobre isso, só que voltado para a advocacia. Sim.
como o início ele é meio torturante, né? Que você se questiona muito. E aí é a prova de que não é só na advocacia que isso acontece. Eu acho que independente da área, você vai passar por esse estágio aí que você vai se sentir totalmente perdido, sem saber o que é que está acontecendo e achando que o mundo tá se acabando, né? Então, acho que é muito interessante. A gente está começando a chegar no finalzinho. Eu acho que a gente consegue, com esse episódio, cumprir o nosso papel. A gente quer aqui mostrar como o direito pode ser muito amplo. Para finalizar, eu quero que a senhora deixe uma mensagem motivacional aí para o estudante de direito, aquele estudante que está confuso, que está pensando em concurso, que está pensando em advocacia. A senhora é uma pessoa que tem experiência de raça mesmo, de estudar para OAB, para concurso, que tem essa vivência. Então, o que é que a senhora pode passar para essa pessoa que está naquele momento ali de indecisão? Teve várias coisas que eu falei aqui que eu considero também como importante para pessoas no início da carreira, para estudante, para recém-formado. Mas o principal é você fazer sua parte, acreditar em você e confiar no processo. Parece o básico, mas é exatamente isso. A gente quer que as coisas se resolvam muito rápido, a gente quer ter respostas muito rápido, a gente quer que tudo dê certo naquele parâmetro, naquele tempo. E como a gente falou aqui, a vida não é assim. A vida funciona da forma que tem que acontecer. Mas se você estiver fazendo sua parte, você vai ter certeza que vai dar certo. Como eu falei aqui, eu tinha certeza que ia passar no meu concurso. Eu tinha certeza porque eu estava fazendo a minha parte. Quando você faz a sua parte, você sabe que vai dar certo. Você não pode não saber como, quando, mas você sabe que vai dar certo. O que me confortava, a gente quando está estudando para concurso, a gente não tem respostas. Porque tudo vai depender de uma prova. Então você não tem retorno ao longo dos dias. Os dias vão sendo iguais. Só que quando você faz sua parte, é isso que dá o conforto. E eu pensava assim, eu estou fazendo minha parte. Podia ser que tivesse algum dia que eu não conseguisse estudar, uma semana, às vezes vários dias sem conseguir estudar. Mas todos os dias eu sabia que meu objetivo era aquele. Eu tentava fazer alguma coisinha, eu tentava não fugir do meu propósito. Mesmo estando mal. E era isso que me dava essa certeza. Estou fazendo a minha parte. Você não tem que você não precisa se basear, você não precisa se confiar, se sustentar em alguma realização. Você tem que se sustentar na sua certeza de estar fazendo a sua parte. Ver resultado vai acontecer. Consequência, vai acontecer na hora certa. Mas você não precisa, não. Eu preciso de um resultado, eu preciso de uma resposta, eu preciso de um sinal. Isso muitas vezes não vem. O sinal é a certeza de estar fazendo a sua parte. Então, o que é que você pode fazer hoje pelo seu futuro? O que é que você pode fazer hoje pelo seu progresso? Você pode se dedicar ao seu estudo, você pode se dedicar ao seu trabalho, você pode se dedicar a algum projeto. Se dedicando, isso vai dar um conforto. Então, assim, nossa, eu tô fazendo o que eu posso. Então, eu vou me confortar nessa certeza. Eu não vou me confortar em uma realização, porque essa realização vai chegar na hora certa. Mas saber que está fazendo a sua parte, nossa, isso é a melhor sensação que existe, assim, ó. Disso você deita... Eu lembro eu estudando pra consertar minha cabeça no travesseiro, assim, ó. Hoje eu fiz alguma coisa pelo meu futuro. Isso dá um conforto muito grande. Né? Sim. Uma calma. Eu concordo, assim, não passei por essa trajetória de concurso, mas admiro, falando aqui diante de você, né, imensamente a sua trajetória. A gente que acompanhou a Lorena ao longo da graduação, assim, ainda que de longe, via sempre uma pessoa muito simpática, muito animada com as pessoas e tudo mais. E eu não fazia ideia, né, assim, desses processos que você passou, muitos que eu, inclusive, me identifiquei. Então, te agradecer por ter trazido isso aqui pra gente, por ter tido essa conversa tão real, que eu acho que é o que a gente espera e a gente quer passar, né? A gente quer passar a realidade, a gente quer passar o lado bom, né, da vida, da trajetória, do direito, as várias possibilidades que as pessoas têm, mas a gente quer passar também os bastidores, a gente quer mostrar um pouquinho que nem tudo são flores, mas... dá certo no final. E nem sempre é o final, né? Às vezes ainda é o início ali de um caminho incrível. E desejo isso a você. Mais coisas boas no seu futuro e que você continue assim, inspirando as pessoas. Muito obrigada. Eu agradeço também. Como eu falei no início, eu conheci a sua história por ouvir dizer, né? Mas ouvindo você aqui hoje e vendo você falar dessa forma, eu te admiro mais. E tenho certeza que as coisas que você falou, que a gente tá falando aqui pro público, vestiram a gente aqui, pessoalmente, na nossa vida. Você trouxe palavras que se encaixam perfeitamente, e agora eu falo por mim, na minha vida hoje, no meu processo. E tenho certeza que vai se encaixar na vida e no processo de muitas pessoas que vão ouvir a gente. Então, se no início do episódio eu falei que tinha uma admiração e que você era uma inspiração, agora mais ainda, porque eu tô conhecendo a sua história através de você e, como a Ingra falou, de uma forma muito real e muito próxima.
Então, agradeço demais a sua presença, a sua troca e desejo muito sucesso na sua vida, na sua carreira, independente de onde você esteja e do que você estiver fazendo. Muito obrigada. Doutora, eu agradeço também. Acho que elas já foram perfeitas nos agradecimentos, mas repetindo o que foi falado no início, quando o Ingra pontuou o nome da senhora, que contou um pouquinho da história da senhora, foi unanimidade, porque acho que é inspirador, né? A gente vê uma pessoa com essa dedicação, com essa força de buscar de fato os resultados e ver os resultados fluindo. Então, acho que a senhora tem uma história que vai animar muita gente, vai dar força para muita gente. Então, eu agradeço aqui. Aqui a gente está de portas abertas para quando a senhora quiser estar aqui com a gente. Partilhando mais um pouquinho. Exatamente. Estamos chegando no final e acho que o objetivo foi atingido, de mostrar de fato a realidade, o que é o direito, as possibilidades que ele pode ser. Então, obrigado pela participação. A gente vai ficando por aqui, pessoal, mas lembrem sempre que podem contar com a gente está aqui para abraçar vocês nessa trajetória, nesse caminho, que é difícil, é duro, mas é possível. Então, vamos junto.